Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica comenta as últimas estratégias na reta final para a eleição em São Paulo. E sim, a eleição em São Paulo é aquela que está atraindo os olhares de todo o Brasil, por todos os motivos possíveis. Mônica, bom dia para você. Por todos os motivos possíveis, porque aqui se dá o que a gente está definindo como as primárias da direita, né, Megali, para decidir quem que vai ser a liderança. Agora, porque as outras, vamos falar a verdade, estão sem graça, no sentido de que os que estão em primeiro lugar estão muito em primeiro lugar e os números têm O se alterado BH tá pouco. legal, BH tá emocionante. Mas Também, BH tá civilizado, né? Por isso que a gente não olha tanto para lá. O Rio de Janeiro também teve alteração, claro, né? O Ramagem deu uma subida aí, mas, enfim, o Eduardo Paes mantém a dianteira. Mas é o seguinte, aqui em São Paulo é que está a grande guerra, e uma perplexidade, viu, Megali, pelo que eu apurei, está tomando conta das campanhas, dos bastidores, depois que os números internos mostraram que realmente a campanha está chegando totalmente embolada nessa reta final, ao contrário do que se esperava e do que os números de semanas anteriores estavam mostrando que poderia ocorrer, né? O prefeito Ricardo Nunes, de fato, cresceu depois do início da campanha de rádio e TV, mas não disparou nessa reta final, pelo menos até agora. Deu uma estacionada. Boulos também não deu aquele salto que se imaginava nesse momento da campanha, conquistando todos os votos que foram dados para o Lula em 2022 em São Paulo. O Lula ganhou aqui disparado do Bolsonaro na capital. E o Boulos ainda não foi beneficiado, não deu aquele salto que se esperava e que nesse momento ele já tivesse com mais votos. E o Pablo Marçal, que estava começando a empinar ali o nariz para baixo, se segurou, né, e até oscilou para cima. Então as pesquisas públicas registradas, que já vão saindo essa semana aqui, estão confirmando as pesquisas internas, que são feitas diariamente, Megali, pelas campanhas. E isso redesenha um pouco o jogo nessa reta final, né? Na direita bolsonarista que apoia o Ricardo Nunes, a tensão está grande, né? E o aumento do bombardeio em direção, ou no aumento, né? Está tendo um aumento do bombardeio em direção a Marçal, né? Que também, obviamente, vira o Ricardo Nunes, né? O tempo todo. Então, do lado do Ricardo Nunes, um aumento do bombardeio, do lado do Marçal, também uma tentativa de tirar deles esses votos ditos conservadores, e também, por outro lado, está sendo percebida na campanha do Nunes uma certa estratégia do Marçal de, vamos dizer assim, poupar a Tabata nessa reta final, troca farpas, né, porque ela é muito crítica, né, ela foi a primeira que saiu atirando realmente nele, então ele troca farpas para responder, mas faz elogios e é uma percepção de que nos bastidores, nas redes, isso também se repete, né, vindo de aliados dele. E por quê? Porque se o Marçal, o Megali, que na pesquisa mais recente aparece só 2 pontos abaixo do Boulos, se o Marçal conseguir tirar um pontinho ali do Ricardo Nunes, batendo nele, e a Tabata tirar um pontinho do Boulos, pronto, já deu empate, já embolou de vez. Né? Na esquerda, quais são os movimentos, Megali? Apoiadores do Boulos começam a pregar o voto útil, né? Um manifesto foi publicado dizendo que é preciso repetir a frente ampla que ajudou a eleger o Lula para evitar um segundo turno que eles definem como trágico aqui em São Paulo, com 2 bolsonaristas no segundo turno. Para citar algumas pessoas, o Megali gosta, aí, que você gosta, né? O Raí assinou esse manifesto, Arnaldo Antunes, Nando Reis, Denise Fraga, além de intelectuais, economistas, e, pelo lado da Tabata, quer dizer, a necessidade de segurar os votos. Então, também apareceu um manifesto de ex-ministros, de intelectuais, pregando o voto nela, porque ela seria o futuro. Portanto, aí, Megali, nessa reta final, essas vão ser as jogadas, né? Imaginava-se que Ricardo Nunes e Guilherme Boulos estariam mais tranquilos nessa reta final, com um segundo turno já definido, e eles fingindo ali que o Marçal era o caçulinha, né? O bagunceiro, o baixaria do fundão da sala, mas está lá o Marçal no calcanhar, e isso mudou um pouco a estratégia e as movimentações dessa reta final, Megali. Você sabe que a minha curiosidade é saber quais serão as configurações de esquerda e direita brasileiras depois dessa eleição, viu, Mônica? Embora seja só uma eleição municipal, ela está nacionalizada já faz tempo, né?
A esquerda em São Paulo... Bom, primeiro que o PT está correndo o risco de não ganhar a eleição em nenhuma capital brasileira. Estava analisando ontem, uma por uma, o PT tem a possibilidade de sair dessa eleição sem nenhuma prefeitura em nenhuma capital. Isso é inédito. E no caso de São Paulo, a esquerda, não vou nem falar do PT, porque o Boulos não é um candidato do PT, mas está correndo o risco de não ir nem para o segundo turno. Isso pode acontecer, isso é uma realidade que está no horizonte. A cidade que já elegeu Erundina, já elegeu Marta Suplicy, já elegeu Fernando Haddad, está correndo o risco de não ir para o segundo turno. Quanto à direita, Mônica, o Marçal me parece consolidado como uma liderança, goste dele ou não, e as pessoas sabem exatamente o que eu penso sobre ele. Mas ele está consolidado, ele deixou de crescer, mas ele está ali com uma fatia de 20% do eleitorado em São Paulo. Isso não é pouca coisa, dada a quantidade de porrada que ele levou no horário gratuito. Não estou discutindo se as porradas são justificáveis ou não, tá? O que eu estou dizendo é que as pessoas voltaram a sua artilharia contra o Marçal e ele resistiu. Tem a possibilidade, inclusive, de ir ao segundo turno. Ele levou muita pancada, e isso levou muita porrada da própria direita, né? Também. A esquerda é natural, óbvio que vai se contrapor ao Marçal, porque o Marçal é tudo o que qualquer pessoa de centro, centro-esquerda ou esquerda, vamos dizer assim, abomina. Então, ele prega aquele individualismo máximo, enfim, toda a postura dele, toda a história dele, tudo isso. Então, enfim, ele obviamente... Agora, ele apanhou da direita, né, com muita força, com muita intensidade, chamaram de psicopata para baixo. E imaginava-se, né, que ele estava começando a cair. Na semana passada a sensação era um pouco essa, né, na semana retrasada mais ainda, na semana passada o Datafolha já mostrou ele conseguindo se segurar aí, estava com 20, subiu para 21 na semana passada. Vamos ver como é que veio o Datafolha na quinta-feira. Datafolha é interessante porque ele tira a teima, né, vamos dizer, da semana, né, as pesquisas vão vindo, e aí quando chega na quinta, bom, então consolida, cresceu, não cresceu, parou, então vamos esperar. Mas na semana passada já mostrou que ele começava a se segurar. Aí veio a Atlas mostrando que ele subiu, né, na pesquisa Atlas ele sobe, dá uma subida boa, e também na Quest, né, se segurando bastante, oscilando para cima depois de uma queda. Então, é isso. Então, essa embolada fez com que houvesse agora essa pregação pelo voto último no Boulos, né, esse movimento da Tabata para segurar os eleitores, a intensificação da pancadaria em cima do Marçal e uma tensão ali na campanha do Ricardo Nunes, porque ninguém está garantido no segundo turno, o Megali. Ninguém. Pode dar tudo. Pelos números de hoje das pesquisas e pelas tendências que elas estão mostrando, né, de um certo estacionamento do prefeito Ricardo Nunes e do Boulos, eles estacionados, o Marçal subindo muito pouco, mas subindo um pouquinho, tudo pode acontecer. Né? O que vai acontecer nos últimos 3 dias? A gente sabe que nos últimos 3 dias tem, muitas vezes, um entusiasmo em determinadas campanhas que puxam ali 1, 2 pontos para cima. Isso é fato, isso acontece há muito tempo. Então, pode dar tudo, pode dar Ricardo Nunes e Marçal, pode dar Marçal e Boulos, né? Vai ficar entre os 3, aparentemente já está consolidado que os 3 é que estão no páreo. Mas a minha questão... Desculpa, Mônica. Pode falar, não, é Nunes e Boulos, ou Nunes e Marçal, ou Marçal e Boulos, tudo pode acontecer. Hoje, Marçal perdendo para qualquer um deles no segundo turno. Mas a minha grande curiosidade é o quanto o marçalismo vai roubar do bolsonarismo, porque o bolsonarismo engoliu, né, a direita civilizada. A direita no Brasil tornou-se o bolsonarismo, basicamente, grosso modo. E Marçal não tem nenhuma razão nesse instante para sair correndo atrás de Jair Bolsonaro. Ele não é Ricardo Salles, ele não é Carla Zambelli, ele não vai abanando o rabinho, ficar de 4 para o bolsonarismo, porque ele não precisa disso. Ele é mais jovem, ele tem uma comunicação mais inteligente, ele próprio é mais inteligente, ele já tem o seu próprio séquito, já tem o seu próprio, o seu ativo de seguidores. Ele não tem nenhuma razão para para prestar algum tipo de reverência ao bolsonarismo. Aliás, é curioso, você sabe que eu estava vendo aqui os vídeos de ataque a ele, um dos ataques, né,
é que justamente o pastor Silas Malafaia lança vídeos todos os dias contra ele, e ele fala, não, o Marçal é uma farsa, ele não adota as pautas da direita, que seriam quais? Contra a política de gênero nas escolas, o que eles chamam de ideologia de gênero nas escolas, né? E aí ele mostra, e é fato, né? O Marçal falando, ele é questionado, mas você não adota as pautas da direita? Por exemplo, o impeachment do Alexandre de Moraes é uma pauta da direita, e ele vira e responde, não, essa não é uma pauta da direita, essa é uma pauta do Jair Bolsonaro. Então é curioso ver como ele realmente se diferencia, inclusive, do Bolsonaro. Ele chegou a chamar o filho do Bolsonaro de retardado, o Megali. Ele chegou a chamar o filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, de retardado. Disse que o impeachment do Alexandre de Moraes é uma pauta do Bolsonaro e não da direita. Falou que é uma pauta do Bolsonaro e do Silas Malafaia, né? De fato, ele não tem entre suas pautas esse negócio de como é que é isso? Ideologia de gênero, não sei o quê. Ele não fala disso, né? Então, ele tem, sim, a coisa do individualismo, né? Você pode, é você que pode, se você mentalizar, se a sua mente mudar, tudo vai ocorrer de bom, né? Quando, enfim, a gente sabe que a pessoa pode acordar todos os dias às 5 da manhã para trabalhar, né? Se esforçar igualmente, mas quando o país vai bem, ela vai melhor também, não depende só do nosso esforço, a gente vive numa coletividade. Mas ele tem muito esse discurso, então, de fato, ele se diferencia e não vai atrás do Bolsonaro, ao contrário, né? Cutuca ali onde pode e se diferencia. Muito bem. Mônica, guardamos o outro assunto para amanhã, ou a gente tenta encaixar aqui, prometo, tá bom? Um beijo para você, até. É um assunto eterno, né, Megali? Eterno, não vai envelhecer, não. Até amanhã. Tchau. Tchau, Mônica, um beijo. Só rapidinho.